Fala pessoal, começando aí mais um vídeo da nossa série do Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa estratégia, que é de uma das nossas carteiras fechadas aqui da Capitalizo, com foco no médio prazo, tá? Então se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade, acabar entregando para mais pessoas e também ajudar aqui o nosso trabalho. De antemão também pedir aqui para vocês estar deixando o feedback de vocês, se esses vídeos têm ajudado vocês nas análises do dia a dia, se vocês têm entendido essa questão de contexto, de procurar por pontos de compras próximos de suporte de longo prazo, usando indicadores, no caso de divergências de alta, rompimento de canal de baixa, e outras maneiras e outros contextos que eu acabo trazendo aqui para vocês, abrindo um pouco da nossa tomada de decisão para incluir ou não um ativo dentro da nossa carteira aí do rastreador de tendências, que são operações que duram em média de 3 a 9 meses, beleza? Pelo nosso site aqui mesmo do capitalismo.com.br, vocês já conseguem ter aí acesso aos resultados de todas as nossas carteiras, tá? Não só do rastreador de tendências. Aqui embaixo, tá vendo? O rastreador de tendências até o momento 2023, 5% positivo contra menos 7% do Ibovespa. Tá? Lembrando que são operações que são feitas apenas na ponta comprada, visando capturar a maior parte do movimento. Tá? Então a gente faz essa junção de análise técnica e também apontando alguns pontos positivos relacionados ao fundamento da empresa. Tá? Então o ativo que eu vou trazer para vocês aqui hoje é até conhecido aí da galera, que é a Vale 3, né? A Vale está aí com um dos primeiros tópicos aí positivo para a Vale é a possibilidade aí na retomada dos preços do minério após 5 meses de queda, né? Forte queda, inclusive, aí no minério, tá? O segundo ponto aí é a possibilidade de retomada do mercado de construção chinês, que também vem sofrendo bastante, junto com a queda do minério de ferro. E o terceiro ponto é que a ação está barata e boa pagadora de dividendo, tá? E o que eu quero dizer com ação barata é pelo PL, né, pelos fundamentos e não pelo simples fato do preço estar caindo, tá? A Vale está com PL aí de 3,8 e o dividend yield aí de quase 9%, tá? Então esses são os três tópicos aí que eu achei bem interessante para compartilhar aí com vocês e vamos lá para o gráfico. Deixa eu só salvar isso aqui. Vale aí na tela. Papel que veio caindo bastante, né? Testou a zona lá da região próximo dos R$ 100, acabou aí perdendo bastante força, mas se a gente tira aqui um pouco o zoom do gráfico, a gente consegue ver que ela está aqui dentro de uma consolidação de range amplo, né? Onde a zona de interesse comprador é a região aqui dos R$ 60 e a zona de interesse vendedor é a faixa dos 95. Então o ativo está trabalhando aqui dentro desse movimento lateral de range amplo em região de um topo, né? Porque aqui em cima nos 96 é o topo histórico do papel. Ele vem aqui já num forte movimento de queda, mas está se aproximando do primeiro nível aqui de suporte, né? Que é um suporte intermediário, que é uma LTA. Então, a gente já pode ter uma região de possível interesse comprador na zona aqui dos R$ 65 e a zona principal aí de interesse comprador de Vale 3 é na faixa dos 60, tá? Então é um ativo que ainda não está interessante, não está demonstrando força compradora, ainda segue com a pressão vendedora no curto prazo, no curto e médio prazo, né, pelo gráfico aqui semanal, mas é um ativo que sim está chegando próximo aí de uma região de interesse comprador, que é essa zona de suporte aqui de médio prazo, tá? Os pontos aqui interessantes para se procurar algo para Vale 3 focado no médio prazo seria aí entre a região dos 65 a R$ 60, tá? Tem que ver como é que o papel vai se comportar quando chegar nessa região. Se a gente olhar aqui pro passado, a gente consegue ver que nessa ocasião aqui a gente teve, ele até chegou a romper esse nível de suporte, mas depois ganhou força. Aqui ele teve também, né, aqui ó, toda essa região aqui, ó, por diversas semanas seguidas, serviu como importante suporte para segurar o preço aqui nessa faixa aí dos R$ 60. E aqui, né, o que eu falo de esperar
um ponto interessante para se tomar a posição. Igual aqui, né? Eu já sabia que ele tinha chegado em zona de suporte e aqui ele me deu um ponto de entrada. Olha. Tá vendo? Uma barra de força compradora em cima de uma zona de suporte aí de médio prazo, né? E vale ressaltar que também o volume dessa barra, ó, deixa eu puxar aqui, e o volume dessa barra ainda nem foi dos melhores, né? Um volume bem abaixo aqui nessa barra aqui, mas que deu uma entrada, né? Depois ele chegou aqui, deu uma outra oportunidade nessa barra. Vamos ver se aqui já tinha volume. Ó, aqui já muda ó, aqui já muda o contexto, ó, o volume na média, né? Não tá abaixo da média, ele estava na média. O volume dessa segunda oportunidade de entrada aqui próximo dessa zona também de interesse comprador, e aí depois o papel chega aqui nessa região e consegue fazer um movimento amplo para cima, né? Como visto aqui nessa região. Depois ele veio caindo aqui, olha, bateu na zona de interesse de compra e voltou a subir. E agora a gente tem o papel aí se aproximando dessa região aqui de interesse comprador, tá? Os indicadores a gente ainda consegue ver que ainda segue a pressão vendedora no curto para médio prazo, não tem demonstração de fluxo comprador ainda no papel, estocástico lá na zona de sobrevenda, o RSI e o OBV seguem apontando para baixo, sem um sinal de fluxo comprador, tá? Então, por enquanto, aí é um ativo para se acompanhar de perto e quando chegar nessa zona de interesse entre 65 e 60 reais, avaliar os possíveis contextos de compra do papel, tá? Mas é um bom papel aí que, levando em consideração os movimentos anteriores, que ele se aproximou dessa região de interesse comprador e conseguiu entrar fluxo de compra para levar até o nível de resistência dentro desse range amplo, é um upside aí de 47%, tá? 47% entre zona de interesse comprador ao nível de resistência dentro desse range amplo. Ok? Então, pessoal, esse aí foi o nosso ativo de hoje, que é a Vale 3, está bem interessante, se aproximando de região, se aproximando aí da região de interesse comprador. Então é um papel aí que está no nosso radar e eu optei por trazer aqui, né, por abrir um pouco dessa nossa estratégia e desse ativo aí com vocês. Beleza? Lembrando que antes de me despedir, tem aí o cupom, né, que é o cupom trabalho, que ele está disponível aí somente para as assinaturas do Full Trader e Capitalizo Completo, com 30% off à vista no boleto e 20% no cartão em até 12 vezes, tá? Então não perde essa oportunidade. Qualquer dúvida, tem o nosso contato lá pelo nosso site do capitalizo.com.br. Também tem análises, tem análise não, tem o resultado, desempenho de todas as nossas carteiras. E vale ressaltar que recomendações novas são enviadas sempre no nosso Telegram, quanto no nosso painel, no aplicativo pelo celular, então você consegue também acompanhar. E vale ressaltar que quando tem saída parcial, ajuste de stop, encerramento de posição, sempre é enviado mensagem em tempo real, atualizando aí os pontos, seguido de relatórios também com o gráfico explicativo ali o porquê das alterações dentro da carteira ou dentro de uma operação em específico, né? Ou quando tem que aumentar a posição dentro de uma ação que já está na nossa carteira, então também tem um acréscimo de posição. Quando surgem novos pontos interessantes em ações que já estão em andamento na nossa carteira, a gente reenvia novos pontos de entrada para quem ainda não conseguiu entrar das outras vezes, tá? Então tudo isso é avisado em tempo real e você consegue acompanhar aí pelo aplicativo do seu próprio celular, beleza? Então, ótima semana aí de trade para todos e até mais.